O que é a metonímia? Também é chamada, olha que nome horrível, sinédoque. Sinédoque. Mas, o que prevalece é, pessoal, a chamada metonímia. Então, metonímia é a linguagem, consegui tirar. É a linguagem que prevalece. Tá bom? O que é isso? Consiste em empregar um termo no lugar de outro, baseando-se numa estreita relação de sentido. Existem muitos usos de metonímia na língua portuguesa. Por exemplo, autor pela obra, continente pelo conteúdo, material pelo objeto, instrumento pela pessoa, lugar pelo ambiente, parte pelo todo. Quando a gente fala assim, ó, gosto de ler Machado de Assis. Gosto de ler Machado de Assis. A gente não lê o Machado. Não tem como ler a pessoa ali. Ali a gente está usando o sentido figurado. Eu gosto de ler a obra de Machado de Assis. Então o que eu estou fazendo? Eu estou trocando o autor pela obra. Tá? Então sempre quando eu digo, eu adoro Carlos Drummond de Andrade, eu adoro a obra do Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre leio João Cabral de Melo Neto antes de dormir. Eu leio a obra de João Cabral de Melo Neto. Entenderam? Então, isso aí, pessoal, é uma metonímia. Sempre que eu trocar o autor pela obra, pessoal, a metonímia. Metonímia, primeiro uso, autor pela obra. Segundo, pessoal, olha só, continente pelo conteúdo. Lembra que quando a gente fala continente, né, a gente associa muito a uma região de terra, logicamente. Mas o continente é aquilo que contém. Aquilo que contém. Por exemplo, aqui, ó. O continente aqui, pessoal, é o copo. A água é o conteúdo. Então, o continente é o que contém o conteúdo. Ah, senhor, claro? Não, eu sei, mas às vezes parece que não é muito claro, tá? Quando a gente fala, por exemplo, bebi 2 copos de cerveja, eu não bebi o copo em si, eu bebi o conteúdo do copo. Então, isso é uma metonímia. Eu estou trocando o continente pelo conteúdo. Comi um prato de massa. Prato é o continente, onde está a massa. Então, comi um prato. Não, eu não comi o prato em si. Eu comi a massa que estava dentro do prato. Então, isso também, pessoal, metonímia. Continente pelo conteúdo. Ninguém bebe o copo. Ninguém come o prato. Tudo isso, metonímia. Depois, ó, material pelo objeto. Roubaram toda a prata da casa. Não roubaram a prata, roubaram os objetos de prata da casa. Então, roubaram os objetos de prata da casa. Estou trocando, pessoal, material pelo objeto. Depois, quando se troca assim, ó, instrumento pela pessoa. Quando alguém diz, ele é bom de garfo. Ele é bom de garfo. Aquele garfo ali é um instrumento que ele usa para comer. É como se fosse, ele é bom de garfo, o João come muito. Ele come muito. Então, estou trocando instrumento, o garfo, né, pela pessoa, que é o Luiz. O Luiz come muito. O Luiz é uma pessoa que come bastante. Depois, essa aqui cai bastante, ó. Quando a gente troca o lugar pelo habitante, a gente faz muito isso. O Brasil é um país simpático. O Brasil não tem como ser simpático, né? Quem é simpático? As pessoas do Brasil, certo? Sei lá, se inventamos uma cidade aí, sei lá, a Varenga é uma cidade antipática. Não tem como a cidade ser antipática, as pessoas que são. Então a gente faz muito isso para resumir. A gente dá o nome do lugar e dá uma característica desse lugar como das pessoas. Eu estou trocando então, pessoal, o lugar pelos habitantes. Existem os habitantes que são simpáticos, antipáticos, agradáveis, acolhedores. Quando a gente diz, tal cidade é acolhedora,
na cidade, são as pessoas que são acolhedoras. Então isso também, pessoal, é uma metonímia. Depois, quando falamos assim, ó, trocamos a parte pelo todo, usamos só uma parte para representar um todo. Por exemplo, pessoal, ali, ó, quando a gente fala João não tem um teto. Um teto é só uma parte daquilo que eu quero falar, que ele não tem o quê? Uma casa. Um teto para morar, ele não tem uma casa. Então, o teto é uma partezinha do todo que é a casa. Então, isso aí também, pessoal, é uma metonímia. Eu estou trocando uma parte pelo todo. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. O Luciano fala, dá para confundir um pouquinho com a personificação. A gente vai debater daqui a pouco que em vários momentos vocês têm mais de uma figura de linguagem. Vocês têm mais de uma figura de linguagem nas construções. É normal isso, tá? Se eu falasse assim, ó, o Brasil é um doce, ao mesmo tempo que eu uso uma metonímia, eu estou usando uma metáfora. Então isso é normal. Em vários momentos a gente vai ter mais de uma figura de linguagem, a gente vai ter que sempre escolher a que prevalece mais. Mas eu quero falar depois, para não confundir vocês agora. Então é normal que haja mais de uma figura de linguagem. Muito bem, então aí está a metonímia, pessoal.